porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Sejam muito bem-vindos a mais um devocional do Mova-se. Eu espero que esse conteúdo ele esteja te edificando e que você nos ajude a compartilhar essa mensagem a toda aquela pessoa que precisa de um bom ânimo, uma palavra de Deus para começar o dia do jeito que tem que ser. E a palavra de hoje, ela fala assim: como se tornar um bilionário espiritual. Então, eu lembro muito bem, né, na minha infância, até nos finais de semanas atuais, sempre que a gente liga a TV, a gente encontra aqueles programas, né, que tem ganhar prêmios, sorteios, né? Quem já não comprou rifa, né? Eu praticamente quase nunca fui premiado, né? Mas a gente sempre cria uma expectativa em cima de coisas terrenas ou coisas mirabolantes, né? E a gente sempre fica se fantasiando lá, como que seria, né? Eu ser rico ou estar abundantemente provido de dinheiro, né? Aí a gente fica pensando lá, planejando uma casa nova, viagem, trocar de carro, né? Quais planos aí você planeja e quais metas você tem hoje se você fosse um super bilionário, né? Então, e a reflexão da palavra, a luz da palavra de hoje é que você não precisa mais fantasiar sobre essas riquezas, né, que a gente fala através de premiações. Deus, ele garante, se você é um filho de Deus, você já ficou rico, você já ficou bilionário. Então o que eu estou dizendo para você é que Deus quer que você acesse esse tesouro, essa herança, para que essa riqueza ilimitada, para que você se torne um bilionário espiritual. Então todos os benefícios de uma riqueza extraordinária, para que você aprenda a ter acesso, né? Para que você siga 3 princípios que a gente fala, 3 regras básicas, né? Aplicar os princípios que estão na palavra de Deus, passar pelos processos na sua vida, fazer uma lista de mudanças e aplicar as renúncias, né? Então, o primeiro passo para a gente conseguir fazer isso é a gente sair da esfera de criatura de Deus, que Deus nos criou, né, lá no início, e se tornarmos filhos de Deus. Ah, Jackson, mas você está falando que nem todo mundo é filho de Deus? Exatamente isso. A palavra filhos de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus a partir do momento que nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, e através do ato do batismo nas águas. E o batismo nas águas, assim como o ato profético que Jesus fez com João Batista, é aquele batismo de renúncia, de entendimento e realmente uma frutificação ali através de uma nova aliança do sangue e do corpo de Cristo, né? Então, o que Deus nos quer hoje para que quando a gente se torne filhos dele, herdeiros e co-herdeiros aí com Cristo, para que a gente tenha obediência, submissão e renúncia, né? Que a gente já conversou isso em outros vídeos aí, e para que a gente siga algumas regras, ou seja, a doutrina cristã, né? Não doutrinas pagãs hoje, que hoje muitas vezes desvirtuam aí os templos ou a maneira como realmente a palavra está sendo pregada. E a luz da palavra de hoje, ela está em Colossenses 3,16, que ela diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E quando a gente fala a palavra ricamente, a gente for traduzir ela do grego, ela vem da palavra chamada plousios, que significa abundância extrema, abundância incrível, afluência enorme, riquezas imensas, opulência magnífica, prodigalidade extravagante, né? Então Paulo, quando ele foi usar essa palavra para contextualizar, né, e traduzindo ela hoje na linguagem de hoje, é que ele fala que Deus, ele nós enriquecerá espiritualmente, né? Que essa que é a palavra. Então, assim como a palavra plouso significa tornar-se bilionário espiritual, a gente poderia traduzir e ler esse texto em Colossenses 3,16 da seguinte forma: habite ricamente em vocês a palavra de Deus, e escancarem as portas, estendam o tapete vermelho e deem a ela uma grandiosa recepção. Se vocês permitirem que a palavra habite em vocês deste modo, ela produzirá uma quantidade incrível de riqueza espiritual em suas vidas. Então, talvez você esteja se perguntando assim, como que eu vou me tornar espiritualmente rico? Né? De que maneira que essas palavras elas vão fazer a diferença, né? E aí a gente vê toda a contextualização que está nesse texto lá em Colossenses 3,16, ele diz lá, né? A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria,
o significado da nova aliança, que é o que a gente falou que através de Jesus Cristo, o batismo nas águas, significa, e o significado que ele fez na cruz, né? Ensinando-vos, admoestando-vos uns com os outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Nossos cânticos de adoração devem proclamar a palavra de Deus e desse modo nos instruindo, cantando ao Senhor com graça ao vosso coração. Isso apresenta o verdadeiro propósito da música ungida pelo Espírito, o que diz quanto a música e o cântico são importantes para a referência de adoração. A gente já gravou alguns vídeos atrás lá sobre a importância das mãos, né? Eu contei algumas histórias, aí você pode voltar em alguns outros devocionais que a gente fez da importância de adoração, né? E aí no 17, para finalizar, ele fala assim: e quando fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo deve ser feito em nome do Senhor, independentemente do que seja, dando por ele graças a Deus Pai e corretamente obedecido tudo para adquirir um novo aspecto. Ou seja, Jesus é o nosso intercessor à destra do Pai, é através dele que nós falamos diretamente com o Pai, é através dele, é o único e suficiente, é o único mediador, não existe nenhum outro intercessor, nenhuma outra alegoria onde você dobrar os teus joelhos e pedir em nome do Filho, que é Jesus Cristo, para interceder as nossas súplicas, causas e apresentar as nossas necessidades a Deus, né? E aí quando a gente fala assim, beleza, Jackson, eu entendi, então para mim ser bilionário espiritual eu tenho que ser cheio da palavra de Deus. E aí tem 4 aspectos que a gente vai falar aqui, que basicamente o que a palavra de Deus ela nos faz, tá? Ela aperfeiçoa, ela limpa, ela santifica e ela liberta. E o principal que quando a gente aplica esses 4 pilares, nós temos o discernimento dos pensamentos de Deus e os propósitos que estão alinhados no nosso coração. E aí eu trago para vocês um texto, né, que fala lá em Provérbios 16:3, na linguagem tradicional ele fala, né? Peça a Deus que ele abençoe os seus planos e eles darão certo. E aí, na linguagem, na Bíblia, que ele diz, confia no Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Na tradução aqui para o entendimento, ele fala, a fé em Cristo e no que ele fez por nós na cruz, nos ajudará a andar segundo o Espírito. E assim como todos os seus pensamentos serão estabelecidos apropriadamente, que tem a referência lá em Romanos. Então, a palavra de Deus, ela nos traz aperfeiçoamento. Então, toda criatura, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, né? Para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a sua boa obra. Lá em Timóteo 3:16-17. Ele limpa, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, em João 15:3, né? E aí onde que tem lá? Ele santifica, santifica-nos na sua verdade, a tua palavra é a verdade. E ele liberta, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Discerne os pensamentos e os propósitos do coração, porque toda a palavra de Deus ela é viva, eficaz e cortante, e de qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma no espírito, juntas medulas, e apta para discernir os pensamentos e o propósito dos corações. Então a reflexão da palavra que a gente vai encerrar aqui é perguntar assim, pessoal, como você pode estender esse tapete vermelho e dar à palavra de Deus uma grandiosa recepção hoje? Você quer que a sabedoria, os dons, o poder de Deus, eles sejam mais ativos na sua vida, eles possam ministrar de maneira mais eficaz aos que cercam? Pergunta número 3. O que você acha de fazer com que o modo diferente dos seus momentos, em particular, com o Senhor, para permitir com que a palavra de Cristo habite ricamente em você? Então vamos orar, vamos apresentar para Deus as nossas causas e pedir para que Ele possa ser o intermediador e a gente possa acessar essa abundância em nome de Jesus. Senhor, eu peço, Pai, que Tu me ajude, Senhor, a me tornar tão cheio da Tua palavra de Deus, que todo o meu ser seja afetado pela Sua verdade, Senhor. Me dá a vida, a medida, Senhor, que eu permaneça com a Tua palavra, Pai, e eu deixo que a minha viva dentro de mim, Senhor, que o meu coração seja cheio de alegria, a minha mente seja inundada de sabedoria e entendimento, que a minha boca seja cheia de cânticos, Senhor. Senhor, eu sei que a Tua palavra me livrará, Senhor, de um lugar espiritual mais rico, Senhor. Ela me levará, Senhor, onde eu já conheci em minha vida. Portanto, ajuda-me, Pai, a fazer da Tua palavra que ela se sinta em casa no meu coração, a fim de que eu possa começar a viver a cada dia como se eu tivesse me tornado espiritualmente rico, em nome de Jesus. Então, eu convido a você hoje a cantar um
cântico de vitória, para que você tenha discernimento espiritual, para que você possa doar, transmitir, compartilhar espiritualmente, livremente com alguém, toda essa riqueza que ela é espiritual. Seja um bilionário espiritual em nome de Jesus. Mova-se! Ótimo dia!